Obviamente que nós estamos vivendo um período da história da humanidade muito diferente de outros períodos. Esse período agora é chamado de antropoceno, não é um período geológico, mas é um período no qual se notam claramente a presença dos humanos na vida do planeta. Porque é importante dizer o seguinte: o planeta Terra vai continuar. A sociedade humana é que poderá desaparecer. O que nós estamos observando é que nós, seres humanos, temos sido extremamente descuidados com a vida do planeta, com a biodiversidade, com recursos naturais como a água, obviamente com o ar que nós poluímos nas nossas cidades, com a perda de espécies animais e de flora. Então é uma somatória de aspectos que tem que nos preocupar muito. Por quê? Porque justamente estamos entrando num período no qual aquilo que antes não havia uma preocupação, hoje pode provocar enorme destruição, principalmente de perdas humanas e materiais, que são as mudanças climáticas. Isso de um lado. E de outro lado é que a lógica, a forma como nós consumimos e como se produz, também cria uma quantidade enorme de rejeitos, aquilo que a gente chama de lixo comumente, mas que nós temos que chamar de resíduos, porque aquilo que sobra, que não se utiliza como parte das atividades humanas. Olha, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito específico e entender o tamanho do problema. Ele é um problema global, né, de dimensão planetária, e se a gente for falar que o oceano cobre 71% do planeta e esse material está disperso no oceano, e em quase todos os cantos do oceano já tem registro de plástico e microplástico. Então a gente tem que olhar para o passivo ambiental que já está no oceano, né? Como que a gente vai buscar esse plástico que já está no oceano? A ciência demonstra que mais de 80% desse plástico já está decantado no assoalho oceânico e ele vem se degradando em partículas cada vez menores, vem se quebrando. Então isso é um problema que é muito difícil a gente enxergar no futuro solução, né? Eu vejo tecnologias sendo desenvolvidas, pesquisadores que querem desenvolver bactérias que vão sintetizar esse plástico e vai fazer com que ele desapareça. E no outro aspecto, eu acho que onde a solução está no médio, longo prazo, mas é possível mensurar, é no gerenciamento de resíduo, né, nas cidades, nos centros urbanos, para que a gente consiga frear o avanço da poluição daquilo que já está nos oceanos. E aí, a partir disso, a gente começar a entender como que isso afeta o nosso dia a dia, resolver esse problema do gerenciamento de resíduos nas cidades. Então, eu entendo que os 3 R's principais quando se foi, né, criado, que é o recusar, que é o primeiro, depois o reaproveitar e depois o reciclar. Então, se a gente conseguir cumprir bem os 2 primeiros, a gente vai chegar no 3º R minimamente só com aquilo que não pode ser reaproveitado ou recusado. E aí eu entendo que existem soluções para isso, tanto na indústria quanto no setor produtivo, né, na mudança de design de embalagem. Já existe um pensamento nessa linha quando se fala, inclusive, da economia circular, né? Porém, o que já está no oceano, nas áreas remotas, em ilhas, etc., o passivo é mais difícil a gente trabalhar. Eu, particularmente, acho que precisa ainda de um esforço maior para poder criar uma solução para que isso, de certa forma, comece a ser minimizado. Então, muitas vezes, se foca muita energia em algumas ações pouco efetivas ou muitas vezes pirotécnicas que chamam a atenção, mas que têm pouca efetividade, como o banimento dos canudos. E se esquece de ações mais estruturantes que estão relacionadas a problemas socioeconômicos e de origem e de ordem de ocupação do território. Por exemplo, a pobreza, né, e a ocupação de áreas irregulares. No Brasil, essa é a grande fonte de lixo que chega no mar, pelas bacias hidrográficas. Basicamente, 80% do lixo que chega no mar chega de fontes terrestres. E essas fontes terrestres aqui no Brasil equivalem principalmente a essas áreas de ocupação irregular, né, onde a gente não tem serviços de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Então, o lixo no mar, na verdade, além de ser um problema para os oceanos e para uma série de questões, ele é um sintoma de uma sociedade doente. Ele é uma medida da entropia ou do nível de desorganização
do sistema socioecológico que vivemos. Então, se você quer combater o lixo no mar, você pode trazer à tona duas ações importantes e centrais. Distribui renda e distribui dignidade. Aí a gente não vai ter mais lixo no mar. Esse é um caminho. Mas pouca gente quer pensar isso porque isso é muito difícil. É muito mais difícil do que banir um canudinho. O reflexo disso tem sido um ignorar a importância dos sistemas naturais, da diversidade de vida para a nossa própria vida. À medida em que nos alienamos do funcionamento da natureza, do funcionamento dos sistemas naturais, nós o ignoramos. E ao fazer isto, não pressionamos os políticos e as políticas para que elas sejam políticas conservacionistas, para que elas sejam políticas sustentabilistas, né? Ou seja, políticas que garantam a possibilidade de vida para as próximas gerações e garantam também a possibilidade de vida para todos os humanos que hoje estão habitando o planeta. Nós temos mais de 1 bilhão de humanos passando fome, nós temos inúmeras comunidades submetidas a desastres ou a crimes que podem ser chamados de naturais, mas na realidade são crimes cometidos pela ganância humana e pela ignorância da grande maioria em relação aos processos de produção. Nós estamos vivendo numa sociedade alienada em relação às suas próprias condições de vida. A questão dos agrotóxicos é um dos exemplos, né? Quando as pessoas só podem se preocupar com o preço dos produtos e não com a qualidade dos produtos, também é um sintoma de que a sociedade está doente. Quando a gente ingere mais de 5 litros de agrotóxico por ano, sabendo que esses agrotóxicos são responsáveis por inúmeros problemas de saúde, nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade que não consegue estabelecer relações entre o modo de produção e consumo que permite esse consumismo desregrado, o acesso e a vontade, o desejo de acesso a bens materiais, e as consequências de se ter acesso a tantos bens materiais. Então, ninguém no campo ambientalista questiona a necessidade e a importância de todos os humanos terem casa, comida, acesso à terra, acesso à diversão, ao lazer. No entanto, o que os ambientalistas questionam, o que a questão ambiental traz para nós pensarmos é que não é possível esse modo de vida perdulário e de acúmulo de bens materiais para uma parcela da humanidade em detrimento da qualidade de vida e das condições existenciais de boa parte dessa mesma humanidade. Há 2 décadas nós viemos trabalhando, e aí eu falo de Santa Catarina porque é aqui que me encontro, mas acredito que a nível de outros territórios, nós viemos tentando sensibilizar, informar, oportunizar construção de conhecimentos acerca de resíduos sólidos, e nós vemos que ao nos tornarmos adultos, nós continuamos reproduzindo atitudes não conscientes ou não saudáveis no que diz respeito à temática. Então, eu posso te dizer assim, que hoje os jovens com os quais eu trabalho e essa turma de estudantes que está aqui, nós saímos, ou eles saem da escola, da educação formal, com muito mais experiências, com muito mais oportunidades de reflexão, de aproximação, de experimentação em relação à temática. Mas ainda são pessoas com as quais nós precisamos estar falando e lembrando que o resíduo do lanche na cantina escolar não deve ficar sobre as mesas, que o resíduo escolar, como papéis, plásticos, embalagens na sala de aula,
não devem ficar no chão. Então eu ainda sinto que o grande desafio que a gente tem é fazer com que eles olhem que eles são os geradores e que esse resíduo vira rastro atrás de nós, cidadãos, de um modo geral. São 35 anos navegando pelos mares do mundo, nós estamos vendo que o plástico está cada vez mais. Mas não é só o plástico, porque 85% do plástico que está no mar vem dos rios, né? É o microplástico. Que o microplástico vai se alojando nos plânctons. Os plânctons, o que é? Dá 60% do nosso oxigênio, mais do que as florestas, vem do mar pela fotossíntese. Esses plânctons já estão com microplástico. E esses plânctons são alimento dos peixes também. Então os peixes estão alimentando e a gente está comendo os peixes. E a gente está se realmente contaminando de plástico. Então, nessa próxima expedição, Voz do Oceano, nós estamos focados nisso. Ou seja, vamos cuidar dos nossos mares. O plástico ele é interessante porque a gente sempre enxerga, né, aquelas tabelas de degradação do plástico que em tantos anos eles vai sumir. E a gente acredita que vai chegar esse tempo, ele sumiu. Mas o que acontece é que o plástico ele só muda de tamanho, ele nunca some, né? E quanto mais pequeno ele se torna, é mais fácil de um organismo comer e de ter essa interação com diferentes componentes químicos, porque aumenta a razão superfície volume dele a partir do momento que ele se fragmenta e ele passa a dissolver alguns componentes químicos. E esse é um grande problema, porque o plástico num tamanho maior a gente ainda consegue enxergar, a gente consegue, né, coletar ele mais facilmente. A partir do momento que o plástico ele começa a se fragmentar, ele passa a se tornar um problema cada vez maior, porque a remoção dele é mais difícil, a visualização dele é mais difícil e ele torna-se mais fácil de adentrar a cadeia trófica, né, de um organismo se alimentar dele, acabar se intoxicando e colocar esse componente tóxico dentro de uma cadeia alimentar que pode vir parar no nosso prato para quem come peixe. Uma pesquisa recente feita por pesquisadores europeus, comandadas pela Universidade Médica de Viena, constatou, né, pesquisando fezes de seres humanos de vários países, para a surpresa deles, identificaram que em todas as fezes, sem nenhuma exceção, haviam mais de 50 mil micropartículas de plástico. Ora, então isso quer dizer que a contaminação do lixo chegou ao nosso intestino. Isso não é localizado, é o mundo inteiro. A ONU, desde 2017, iniciou uma grande campanha para ter os mares limpos, né? Manter os mares limpos. E é uma campanha que está sendo feita por todos os 193 países que estão alinhados hoje, pertencem à ONU. Então, o plástico é o nosso grande problema, né? É um grande problema, mas só que não é um problema dos governos só. Não é um problema só das empresas que geram plástico, não é um problema só dos pesquisadores que têm que identificar novas formas de plástico mais sustentáveis. Ele é um problema concreto de cada cidadão. Então, o papel do cidadão é ter essa conscientização que nós temos que encontrar outros usos para o plástico, né? Então o reuso do plástico é importante. E mais importante ainda é acabar com essa prática descartável, né? De se jogar no lixo plástico sem nenhuma consequência posterior que venha a, por exemplo, nos preocupar. Nós temos que nos preocupar sim, tem consequências e gravíssimas. Então nós temos que trabalhar com o descarte do plástico, né? Nós temos que ter a reciclagem na nossa mente como principal atividade a ser realizada no descarte de produtos.
Pois é, o plástico virou o salvador, vamos chamar assim, das embalagens. E tem grandes negócios em torno disso, né? Então, tem um aumento das iniciativas que buscam reduzir o uso de plástico, da sacola plástica, ou seja, onerando aquele que não traz a sacola de casa do supermercado para pagar pela sacola de plástico, ou as sacolas que são biodegradáveis e tal. Mas, de fato, em nome da saúde pública, pelo menos de uma forma geral, se colocou o plástico como a embalagem mais necessária para o consumo das nossas sociedades em termos globais. E aí, obviamente que os grandes lobbies envolvidos com a produção de plástico não concedem espaço para a sua substituição. E aí também nós estamos observando que justamente que esse volume de plásticos acaba se situando muitas vezes em espaços fisicamente verificáveis, não? O que se vê de plásticos em diferentes partes do planeta, nos oceanos, o que se vê de plástico nos rios. Ou seja, isso também está associado, obviamente, à falta de serviços adequados de coleta de resíduos, de reciclagem, de reutilização, de reaproveitamento, portanto, de algo que começa a ter uma nova sinalização quando falamos naquilo que se convencionou em chamar de economia circular, ou seja, aproveitar cada vez mais estes resíduos e dar a eles uma finalidade. Novamente, o plástico utilizado para produzir camisetas, o plástico utilizado para artes plásticas, o plástico utilizado de diversas maneiras. Mas por trás do plástico, nós temos uma outra indústria, que é a indústria petroquímica. E nós vivemos numa sociedade ainda movida por combustíveis fósseis. Então, obviamente que esta substituição do plástico por outro tipo de componente que seja importante para embalagens é muito lenta, mas sem dúvida começa a acontecer, seja pela reutilização, quando possível, porque o vidro já foi substituído pelo plástico. Então, a volta do vidro pode acontecer em alguns níveis. O que a gente está observando, que algumas experiências, principalmente em países europeus, é da compra à produção em granel. Você tem um vidro em casa, você leva e você preenche com certos produtos. Nós estamos observando isso na venda de materiais, de produtos orgânicos, quando você busca encontrar meios de reduzir. Com isso que eu quero dizer, o diagnóstico é que o plástico precisa efetivamente ter uma diminuição na sua utilização. Mas é muito pouco provável que ao longo de muitos anos possamos substituí-lo completamente. Mas as indicações para as novas gerações de que esse plástico está afetando a vida dos animais, quando observamos como, no caso de tartarugas com seus intestinos cobertos de plástico, baleias, enfim, a vida marinha afetada por isso, e por algo que ainda apenas está começando a se perceber a importância que são os microplásticos, a quantidade de microplásticos que habitam os oceanos. Na Ilha da Anchieta, que é uma ilha protegida, você é totalmente protegida. Nós pegamos um equipamento, fizemos um equipamento, parece até uma manta-raia, né? Que tem uma boca assim, mas é uma rede fininha e nós fomos rebocando. Nós rebocamos 30 minutos. Você olha para a água linda, lá você, nossa, que água limpa. Quando nós tiramos, cheio de microplástico. Então, estão tudo em cima flutuando. Então, tem que se fazer alguma coisa. Não adianta só bater. O plástico não vai acabar. Eu acho que a gente vive numa roda do capitalismo que ela demonstra a insustentabilidade na sua essência. É um modelo, né, de econômico que vive de crises. E a crise ambiental é um produto do capitalismo. Então, a gente tem que começar a rever o nosso modelo de sociedade
e justamente pensar que a gente existe uma oferta porque existe uma demanda. Então, quando o consumidor começar a recusar essa oferta porque é um produto que ele não entende que vai fazer bem para ele se consumido, né? Eu acho que a gente começa a regular o mercado. Mas isso é um sonho, né, quando a gente fala de neoliberalismo e entender que o mercado que vai regular o sistema, mas aí no outro aspecto a gente vê, né, o poder, né, que tem a comunicação em comunicar necessidades desnecessárias, e isso faz com que esse consumo, você consuma aquilo que você não precisa. E aí nessa indústria do plástico ela trabalha muito bem em aplicações não nobres do plástico, ao exemplo que você tem um palito de dente embalado, né, num plástico que é argumentado que isso aí é porque aquele palito de dente, se ele estiver exposto, ele pode ter bactérias que causam doenças. Só que se fala isso num país que tem menos de 40% do saneamento do esgoto tratado. Então, atribuir que um palito de dente causa doenças e não a ineficiência do Estado em prover a saúde a partir do saneamento, eu acho que é uma discussão que a indústria traz e faz essa defesa com esse argumento da saúde pública, da aplicação não nobre desse plástico. Eu acho que isso daí é, de certa forma, um desserviço para a sociedade. Em relação ao lixo no mar, a gente tem alguns maus entendidos que precisam ser compreendidos pelas pessoas. Um deles é que há ilhas de lixo girando no meio das bacias oceânicas. Há muito lixo flutuando, girando, mas não são ilhas. É claro que há ilhas em que há acúmulo de lixo, isso é outra coisa, tá? Essas grandes áreas que tem nos oceanos, chamados de giros, elas têm um grande acúmulo, é como se fosse uma sopa de letrinhas cheia de fragmentos maiores ou menores, e que tem problemas específicos. Por exemplo, a gente tem uma área em que navios, embarcações podem ser aprisionadas porque o hélice ficou preso no lixo que está lá, o sistema de resfriamento da embarcação foi comprometido por conta do lixo que está lá. Um outro ponto interessante é que boa parte do lixo que está no mar não é gerado nas atividades feitas no mar, é gerado em terra, nos continentes. Basicamente, 80% do lixo vem de origem terrestre e 20% de origem marinha. Outra informação importante é que boa parte do lixo que está no mar entenda-se, praia, manguezal e mar aberto, esse lixo não está na superfície, ele está submerso. Então, o que a gente vê na superfície e vê na praia, no manguezal, é uma pequena parcela do que está afundado lá no fundo, né? E talvez uma informação importante é que a gente tem muito desconhecimento ainda sobre vários aspectos relacionados ao lixo no mar. Quais são as grandes áreas de acúmulo nos oceanos? A gente sabe que está no fundo do mar, mas onde é isso? O que acontece? Qual que é a dinâmica de fragmentação dos resíduos em pequenos fragmentos chamados microplásticos? Qual é o efeito que esses microplásticos podem ter no ecossistema e na saúde humana? Então, são questões que a ciência está buscando resposta, para as quais a ciência está buscando resposta, mas cujas respostas não existem ainda, né? E é por isso que é importante a gente fomentar a ciência e fomentar a comunicação da ciência para que a gente não seja alarmista e não seja pirotécnico, né? Como sensacionalista. A gente não pode, a gente tem que ter muita responsabilidade. A região onde nós estamos é uma região rica em recursos hídricos, em corpos d'água, menores, maiores. Mata ciliar é um ecossistema presente no nosso cotidiano, na nossa vida, e ela tem se mostrado, por vezes, destruída pela nossa ocupação, por vezes atingida, por vezes em fase de recuperação. Alguns grupos, alguns territórios já vêm tentando recuperá-las e, na maioria da sua extensão, na nossa região, ela está ornamentada pelos nossos resíduos, fundamentalmente plásticos, polímeros. Então, as árvores estão ornamentadas por conta também de ser uma região onde nós ocupamos o espaço, o relevo e sofremos com enchentes, com cheias constantemente. Então, quando a água sobe e desce, volta para o seu leito, ficam colocados aí os resíduos que chegaram até esse corpo d'água.
se tornou normal coisas que não são corretas, digamos assim, não são boas para o meio ambiente nem para o ser humano. Por exemplo, bituca de cigarro na rua. As pessoas jogam o tempo inteiro bituca de cigarro. Elas sabem que é tóxica, mas se a pessoa fuma, né, provavelmente também ela está colocando essa toxina para dentro dela, então não vai ser uma grande preocupação colocar isso no chão, né? Então, acho que a parte mais assim que me choca é o quanto as pessoas estão anestesiadas e o quanto o lixo ele está em todos os lugares e o quanto a grande parte das pessoas não está nem vendo isso. Elas nem visualizam isso, porque se normalizou, é como uma coisa tão comum, tão parte do dia a dia gerar lixo e ele tá por tudo que parece que muitas pessoas nem veem mais, né? Na verdade, a gente considera o lixo marinho um problema que é observado só na região de praias, mas muitas vezes as pessoas não percebem que se elas jogam um resíduo num local impróprio, que seja lá na Serra Catarinense, esse resíduo pode vir através de esgoto, de rios, e pode chegar até o mar e atingir os animais também. Então, toda a população é responsável, né? Não somente a população que mora próximo da região de costa. O que a gente está percebendo é que existem algumas espécies que estão diminuindo bastante a sua população. A toninha, por exemplo, é um golfinho comum na nossa região e a gente está vendo que a população está decrescendo ao longo dos anos, muito vinculado a isso, a essa pesca ilegal, ao lixo que a gente encontra no estômago. Então, a gente vê que a causa dessa diminuição do tamanho da população é de origem antrópica, é o ser humano que está causando isso. Então, a gente agradece ainda poder observar essa espécie na natureza, mas eu acredito que os nossos netos já não verão mais. Infelizmente, a gente se depara todos os dias com a questão de plástico, com a questão de interação antrópica, né? Praticamente todos os dias a gente recebe animais mortos e durante a necrópsia, que é um exame para tentar diagnosticar a causa da morte desses animais, a gente se depara então, a gente entra em contato então com a questão dos plásticos, dos lixos em gerais, né? E isso é algo que acontece, como eu falo para os meus alunos quando eu estou atendendo, quando eu estou dando palestra, não é algo que acontece em outro continente, em outro estado, em outro país. Mas sim é algo que acontece aqui na nossa região, né? Na nossa cidade, em Itajaí, em Penha. Então é uma coisa que é tão falada na questão da gente dar um destino correto a esses resíduos, mas infelizmente hoje em dia é muito pouco feito, né? E isso é a prova que a gente tem, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, né? Não é algo que a gente faça uma estimativa, e sim é algo que a gente se depare realmente com essa realidade. Os jovens mesmo, entende? Já estão vendo, já estão muito conscientes disso. A gente não tem muito ainda dos adultos, mas o jovem, impressionante. Meu neto, todo mundo já estão direto. Não, vamos reciclar, é uma consciência. E isso é mundial, não é? Né? Não é de agora, isso aí não é aqui do Brasil. No Brasil nós precisamos, quem recicla mais? É lá Curitiba, que tem um processo. Nós precisamos fazer muita coisa, nós reciclamos muito pouco, mas isso tem que ter ideias, as indústrias ajudando também, e aí a gente vai fazer um mundo melhor, um oceano mais limpo. Eu acredito que a questão dos resíduos, ela tem centralidade hoje em todas as sociedades. Se nós vamos para Moçambique, para Angola, para Ilha de Príncipe, que é uma preciosidade para qualquer país do mundo, nós visualizamos os fortes impactos desse modo de produção e consumo que
tem como a ponta do iceberg, como o elemento mais aparente, a quantidade de lixos descartados de uma forma ou de outra, conforme a condição econômica do país, mas em todos eles a grande quantidade de resíduos sólidos urbanos que são descartados por um modo de vida que é insustentável. Então é muito importante que nós partamos desse problema aparente e visível que é o lixo, que é, né, tem lixo no oceano, em alto mar, tem lixo no Polo Norte, em todos os locais. É necessário que a gente, a partir desse sintoma visível, façamos a reflexão e a ação para combater as causas desse sintoma. E as causas desse sintoma estão no modo de produção, estão no sistema econômico que precisa ser modificado. Esse modo de produção, esse sistema econômico que nós vivemos precisa ser enfrentado. E a relação entre o sistema econômico e a psicologia do ser humano, aquilo que foi desenvolvido no ser humano e pelo ser humano, precisa ser enfrentado. Nós não podemos continuar a compreender que felicidade é sinônimo de consumo. É necessário questionar isso. E ao questionarmos isso, começarmos ou fortalecermos outras fontes de resposta às nossas buscas por felicidade. São diversos elementos que podem diminuir essa nossa ansiedade de consumir, que não é respondida pelo consumo, e depois a necessidade de calmantes e outros remédios que baixem a nossa ansiedade. Eu acho que a gente tem que melhorar nossas narrativas, né? Eu acho que a abordagem, por vezes, que a gente faz de um tema tão relevante hoje para a questão ambiental, que é o problema da poluição pelo plástico, a gente tem que começar a ampliar, né, a forma como levar essa informação para as pessoas e que seja de fácil compreensão. Então, por vezes, a gente tem que traduzir o que para nós já é óbvio, porque a gente está vivendo nessa bolha de conteúdo, essa bolha conteudista, e acho que isso daí, por vezes, não faz bem. A gente tem que começar a olhar, né, para fora, transcender esse paradigma de viver essas bolhas. Então, eu acredito que a forma como comunicar, o papel da comunicação é muito importante nisso para atingir a totalidade das pessoas. Então, eu observo 3 etapas fundamentais, que seria, né, a informação com qualidade para gerar o conhecimento e esse conhecimento mudar comportamentos. Então, a gente tem um viés comportamental. E quando a gente pensa sempre em soluções para problemas pelo viés tecnológico, a tecnotopia, né, que nem sempre resolve os problemas, eu entendo que a solução de fato é comportamental para o indivíduo mudar os seus olhares para a sociedade, né? Esses dias eu vi um colega falando, sintetizando o que para ele era desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e aí ele disse que para ele sustentabilidade era solidariedade intergeracional. Então a gente tem que ser solidário com quem está aqui agora e com quem virá depois. E isso passa por um componente ético do indivíduo, né, da empatia com o outro, com o próximo. E como nós estamos nesse nível, principalmente no Brasil polarizado de hoje, né? Então é muito difícil falar disso, porque aí você vai falar de valores, você vai falar, né, dos códigos que regem a sociedade. Então, para a gente fazer essa discussão e isso chegar nas pessoas, principalmente, né, agora que a gente vive crises econômicas forjadas que empobrecem cada vez mais as sociedades. Então, falar de meio ambiente, que é falar de nós mesmos, mas tem que melhorar essa narrativa. Quando a gente vai comprar alguma coisa, será que de fato eu preciso disso? Será que de fato isso, né, quais sensações e emoções que esse objeto vai me trazer? É uma coisa duradoura? É uma coisa repentina? É simplesmente uma coisa para alimentar o nosso ego? Então, muitas vezes a gente compra para satisfazer uma necessidade instantânea, né? Às vezes a gente, um exemplo é quando a gente vai se mudar de casa, às vezes, a gente começa a separar os materiais e fala, mas para que eu tenho tanta coisa? Será que eu preciso realmente de tudo isso? E aí a gente pega tudo isso e joga fora, né? Joga fora. Então, acho que o lixo ele é o reflexo da sociedade e por isso que incomoda tanto falar de lixo, né? A gente quer, né, e a gente hoje no projeto busca formas, hoje através da arte de falar do lixo, porque é uma forma que a gente consegue falar, abordar esse tema de forma sutil, de forma leve,
Porque você fala lixo, a pessoa já, lixo, só quer tirar da frente, né? Quer tirar de vista e quer eliminar isso quanto antes. E eu acho que, da mesma forma que ele elimina o lixo, ele quer... a gente faz uma analogia muitas vezes com os problemas, né? Você elimina o lixo, você elimina um problema. Você tira de vista e tá tudo certo. E não é bem assim. A gente tem que enxergar os nossos problemas, enxergar o nosso lixo e saber lidar com isso. Saber, né, que caminhos eu devo percorrer ou prestar mais atenção ou reavaliar para que eu possa resolver isso de fato. Assim como todos os outros problemas socioambientais que a gente tem enfrentado hoje. Eu acho que é a consciência de cada um, né, de consumir menos plástico, o lixo plástico vai para a lixeira, né, exemplo, nós temos uma compactadora, né, compacta 80%. Por que nos edifícios não tem uma compactadora dessa na hidráulica? É como o caminhão de lixo, imagina, né? 25 dias na Antártica, 11 pessoas, nós tínhamos 2 pacotinhos, tá? Imagina isso. Então a conscientização vai ser importante. Nós vamos fazer nesse nosso próximo projeto um programa educacional para as crianças, entende? Isso em português e inglês, e distribuído para as escolas, entende? Usarem de todas as maneiras possíveis como você fazer, mas o que eu tenho que fazer? Não, tá aí, ó, o rumo é esse, nós vamos dar tudo isso, e eu acho que é isso, é consciência. A USP, desde 2012, fez um levantamento nas costas brasileiras, 95% do lixo nas praias é plástico. Então você imagina, eu ali em Bombinhas, eu gosto de andar de manhã cedo, vou lá, tem as latas de lixo e tal, aí vou lá, tem uma garrafa, vou lá, levo na lata de lixo. Aí os caras falam, legal, eu digo, pô, você também. Não é só eu, é todos. A minha mensagem é essa, das pessoas fazerem algo para a gente salvar realmente. Eu não estou votando, há uns anos atrás, quando nós saímos, e a gente cuidava muito da natureza, mas a gente não podia falar muito, porque o pessoal disse, eco chato, não, esses caras são muito chatos, tal, essa coisa, isso é uma coisa. Mas hoje é uma realidade, é isso que eu, nessa entrevista, estou falando, é uma realidade, e a gente tem que cuidar desse nosso planeta água, que é tão ou mais importante do que as florestas, né? Olha a polêmica que deu no Amazonas, claro, não vamos fazer queimadas, mas ninguém falou do mar. Ninguém falou do mar, entende? Que dá 60% do nosso oxigênio, né? Então é isso essa é a minha mensagem. E as pessoas têm que acreditar. E quando a gente acredita em qualquer coisa na vida, é acreditar num sonho, alguma coisa, você tem que ter perseverança, tem que ir atrás e quanto mais for uma pessoa, outra pessoa, e aí realmente você vai ter o resultado final lá na frente. Eu te diria que, essencialmente, nós somos coletivos, nós somos seres que estamos envolvidos na lei do trabalho e, por sermos coletivo e na lei do trabalho, e aí eu falo desse trabalho de ação no mundo, da diferença, da existência no mundo, sou bastante otimista. E o que eu vejo é a questão dos processos. A partir do momento que os processos privilegiarem e se voltarem para as pessoas passarão a fazer parte deles, e até porque nós somos dialógicos. Então, a partir do momento que nós promovermos momentos de reflexão, de construção, efetivamente coletivas e dialógicas, a tendência é que nós possamos contribuir cada vez mais para com o planeta, para com o outro, seja esse outro quem for, da fauna, da flora, de nós mesmos humanos, e com certeza iremos contribuir de forma qualificada. Então eu penso que nós precisamos nesse momento nos voltar para o outro e para os processos pelos quais nós nos envolvemos e nós despendemos energia para as nossas ações. O projeto Somos do Mar é uma pergunta complexa, porque ela iniciou com algo muito mais simples, digamos, de transmitir conhecimento que a gente tinha sobre os oceanos, sobre as questões ambientais.
e gerasse reflexões, né, gerando reflexões nas pessoas para que elas mudassem de comportamento no seu dia a dia, né? Porém, hoje eu já vejo que pode ser mais ampla, ou hoje eu já não sei dizer exatamente se isso é a missão. A gente está descobrindo a missão, porque a partir do momento que você está numa viagem, que você conhece diferentes realidades, é muito fácil falar de sustentabilidade. Por exemplo, é muito fácil colocar uma lei de proibir sacola plástica. É muito simples. Só que será que isso vai sanar o problema? Porque, por exemplo, acho que foi, não vou lembrar o país da África que proibiu as sacolas plásticas, e aí eles começaram a produzir sacolas de TNT, que também é um derivado do petróleo. Então, sempre, se houver leis, se houver ações superficiais que não vão na parte de mudar realmente a cultura, a forma como se lida com as coisas, eu não acredito que vai muito para frente, vai ficar sempre na superfície. Então, hoje a gente está tentando enxergar diversas realidades a partir dessa viagem, de percorrer o Brasil, que é um país continental e que tem diferentes mini países dentro dele mesmo, e entender de que forma que a gente pode fazer isso, né, essa transição para um mundo mais sustentável, de uma forma mais democrática e que inclua diferentes realidades. Porque às vezes você fala uma coisa, por exemplo, vou proibir descartáveis, tá? Quem vai sofrer? O restaurante de padrão X, ele vai substituir por talheres, vai substituir os recipientes por vidro, enfim, ele vai conseguir. E o tiozinho que vende coco queimado na esquina no copinho plástico, será que ele vai conseguir vender o coco dele e ter uma subsistência? Então, sempre a corda vai para o mais fraco. Então, a gente tem que olhar a questão social muito antes da questão ambiental, porque é meio que uma coisa que anda junto, na verdade. É uma transformação socioambiental. Se a gente não olhar a questão social, eu acho que fica muito frágil, eu acho que fica muito elitizada essa sustentabilidade. Muitas coisas que vêm para... o próprio canudinho, né? Muitas coisas vêm por leis, por coisas que não olham, às vezes, a amplitude do problema. Parece estar sanando alguma coisa, mas a gente precisa ir para a base das coisas, né? Para a raiz dos problemas. E a educação entra muito forte nisso. Então, eu acho que uma das missões hoje do projeto é entender um pouco melhor essa realidade para daí tentar propor formas de mudança. E hoje, cada vez mais, eu enxergo que a mudança ela vai vir com muita terapia, com muita autoconhecimento. A gente precisa, né, o Ocidente precisa se inspirar um pouquinho mais no Oriente, cada vez mais, na questão de como ele lida, quais os valores, né? Hoje, nossos valores estão totalmente invertidos e voltar para a cultura do ser e não do ter. Então, é uma coisa tão mais ampla. E, ao mesmo tempo, é muitos desafios, porque, por exemplo, você fala de consumo consciente, só que, às vezes, é uma pessoa que ela está lá no topo, ela não tem problema nenhum, nunca passou necessidade nenhuma, e aí você vai privar uma pessoa mais simples de ter um conforto? Você já sabe, é complicado, é bem complicado, mas a gente sempre trabalha na esperança, no otimismo de que sim, a gente está passando por uma transição e que vai ser gradativa e talvez a gente nunca veja os somos do mar, né? Nunca veja os frutos do que ele está fazendo, do que a gente fizer. Talvez isso vai reverberar lá na frente, mas pelo menos a gente não está parado, porque a partir do momento que você amplia a tua visão para as coisas, você não consegue mais ignorar, né, essas questões e ignorar a tua responsabilidade enquanto transformador, porque se você abriu a tua consciência para algumas coisas, como que você vai ficar só para você, né? Então, eu acho que é isso, ajudar, enfim, nesse despertar, nessa transição.